Recentemente, há algumas semanas, a Bárbara do canal B de Barbárie, cujo conteúdo eu recomendo com certa ênfase que você acompanhe, porque trata-se de um trabalho que traz para esse nosso meio literário aqui do YouTube uma série de discussões bastante interessantes, bastante pertinentes, mas enfim, há algumas semanas a Bárbara fez um vídeo celebrando a obra literária do Chico Buarque diante da notícia sobre a recusa do Bolsonaro em assinar o diploma do Prêmio Camões que foi concedido ao Chico recentemente. Ao assistir aquele vídeo da Bárbara, eu fiquei pensando que, de fato, nós deveríamos celebrar um pouco mais da obra literária do Chico Buarque, seja por conta de suas qualidades estéticas, seja por conta da atribuição do Prêmio Camões a ele, ou seja mesmo por conta dessa recusa do Bolsonaro em assinar o tal do diploma, porque isso por si só já constitui uma honra até superior àquela de ter recebido o prêmio, pelo menos na minha opinião. Diante disso, então, ao assistir o vídeo da Bárbara e pensar nisso tudo, eu acabei propondo a ela que a gente leia de maneira conjunta a obra literária do Chico Buarque a partir do ano que vem. E daí, aproveitando que nós temos ainda um tempinho até o fim de 2019, nós resolvemos ler até o fim do ano a obra teatral do Chico Buarque, para que a partir de janeiro a gente comece ali a enveredar por sua obra em prosa. Evidentemente que nada disso assim não vai ter nenhum tipo de data fixa ou coisa do tipo, não, nós vamos lendo de maneira bastante descompromissada e com esse interesse mesmo em comentar um pouco sobre a obra do Chico, já que ele é muito mais celebrado, pelo menos aqui no Brasil, por sua obra musical do que por sua obra literária, ainda que isso não se aplique a todos os casos. Enfim, diante disso tudo então, e tendo em vista que nós vamos, pelo menos por enquanto, seguir uma leitura mais livre, sem nos ater muito à data de publicação, à ordem de publicação, coisa do tipo, diante disso, nós resolvemos começar aqui com Gota d'Água, que foi escrita pelo Chico Buarque em parceria com o Paulo Pontes, e publicada pela primeira vez em 1975, sendo que em 77, se não me engano, saiu um disco com a trilha sonora aqui dessa peça. E em um texto introdutório que consta aqui nessa minha edição, que é um texto que foi escrito inclusive pelos dois autores, nesse texto é dito que Gota d'Água é uma peça que reflete 3 preocupações. A primeira dessas preocupações diz respeito à conscientização política e social sobre como o capitalismo, que no caso do Brasil tem a sua base assentada em uma postura autoritária, fundamenta a desigualdade social e a exploração das classes subalternas. Sobre isso, os autores dizem o seguinte, e daí eu vou pedir licença a vocês, porque eu acho que eles dizem isso de maneira mais interessante do que eu diria. Então, sobre essa primeira preocupação que está aqui, de certa maneira, representada na peça, os autores dizem o seguinte: a experiência capitalista que se vem implantando aqui no Brasil adquiriu um trágico dinamismo. É indiscutível que o autoritarismo foi condição necessária à implantação de um modelo de organização social tão radicalmente antipopular. A autoridade rigidamente centralizada permitiu que se pusesse em prática o elenco de medidas que modernizaram a afeição capitalista, uma parte da sociedade brasileira, enquanto se intensificava o processo de empobrecimento da parte maior. No movimento que redundou num avanço tão grande dos interesses das classes dominantes sobre os das classes subalternas, as camadas médias têm desempenhado um papel fundamental. Elas, ao lado do autoritarismo e de forma mais profunda, têm legitimado o milagre econômico. A verdade é que o capitalismo caboclo atribuiu uma função no tecido produtivo aos setores mais qualificados das camadas médias. Este sempre foi um país dependente. A nossa história tem sido também a história dos conflitos entre as diversas matrizes e os interesses legítimos, nacionais, que se foram criando aqui. Ao longo dessa história, correram, paralelas e quase sempre isoladas uma da outra, 2 culturas. Uma elitista, colonizadora e transposta da matriz para cá, e a outra popular,
abafada, nascida da existência social concreta das classes subalternas. A cultura da elite nunca foi capaz de penetrar profundamente até as bases da sociedade, nem foi capaz de assimilar valores da cultura popular, fundamentalmente porque a economia brasileira, que se desenvolveu sempre num quadro de dependência, em nenhum momento foi capaz de incluir ativamente em seu processo as amplas camadas inferiores da população. Entre os dois polos, as camadas médias desenvolveram sempre um movimento pendular. Muitas vezes divididas, quase sempre tributárias dos interesses das classes dominantes, mas em alguns momentos próximas das classes subalternas, as camadas médias têm sido o fiel da balança na correlação de forças políticas. Uma economia dependente de feição pré-capitalista, que além de excluir as camadas inferiores, relegava setores qualificados das populações urbanas a uma posição parasitária, estimulava essa oscilação no interior das camadas médias. Ou seja, nessa primeira preocupação aqui, os autores começam a demonstrar que um dado puramente econômico foi aos poucos se convertendo em um dado cultural diante da realidade brasileira, em um movimento que, segundo os próprios autores, encurralou as classes subalternas que não tinham lugar nessa organização social cada vez mais próxima do modelo capitalista. Pois bem, isso sobre a primeira das três preocupações imbricadas aqui na construção de Gota d'Água. A segunda dessas preocupações dizia respeito mesmo a essa tentativa de trazer o povo, de trazer o pobre para o centro da criação artística, ou da representação artística, de modo a diminuir a distância e a aumentar o diálogo entre uma cultura erudita ligada às elites e uma cultura de massa ligada ao povo. E com base nisso, então, com base nesse movimento conciliador, digamos assim, é que os autores tentaram criar essa tragédia da vida brasileira, como eles chamam aqui em algum momento. E daí, sobre isso, sobre essa segunda preocupação, os autores dizem o seguinte: a segunda preocupação do nosso trabalho é com um problema cultural cuja formulação ajuda a compreender o que foi dito acima. O povo sumiu da cultura produzida no Brasil. Isolado, seccionado, sem ter onde nem como exprimir os seus interesses, desaparecido da vida política, o povo brasileiro deixou de ser o centro da cultura brasileira. Ficou reduzido às estatísticas e às manchetes dos jornais de crime. Não por acaso, e aqui eu abro um parêntese, a capa dessa minha edição aqui, ela reproduz o anúncio aqui, uma manchete, enfim, a primeira página, talvez, de um jornal sensacionalista sobre crimes e etc e tal. Mas, enfim, povo só como exótico, pitoresco ou marginal. Chegou uma hora em que até a palavra povo saiu de circulação. Nossa produção cultural, claro, não ganhou com o sumiço. A partir da década de 1950, um contingente cada vez maior da intelectualidade foi percebendo que a classe média de um país como o nosso, colonizado, desviado do controle sobre o próprio destino, vive dilacerada, sem identidade, não se reconhece no que produz, no que faz e no que diz. Ela só tem chance de sair da perplexidade quando se descobre ligada à vida concreta do povo, quando faz das aspirações do povo um projeto que dê sentido à sua vida. Isso porque o povo, mesmo expropriado de seus instrumentos de afirmação, ocupa o centro da realidade. Tem aspirações, passado, história, experiência, concretude e sentido. É, por conseguinte, a única fonte de identidade nacional. Qualquer projeto nacional legítimo tem que sair dele, do povo. O povo deixava então de ser assim o rebanho de marginalizados. Politicamente, o povo brasileiro era todo indivíduo, grupo ou classe social naturalmente identificados com os interesses nacionais. Em contato direto com as classes subalternas, a intelectualidade raquítica e litorânea ia percebendo que era também povo, isso é, que tinha uma história a fazer, uma realidade para transformar a sua feição, tinha responsabilidades,
aliados, tinha enfim sentido. A partir de 1964, com o golpe militar, a pressão de duas forças convergentes interrompeu este processo de aproximação entre intelectualidade e povo. O autoritarismo impedindo o diálogo aberto da intelectualidade com as camadas populares e a acelerada modernização do processo produtivo, assimilando e dando um caráter industrial imediato à produção de cultura. E tudo isso diz respeito, então, à segunda preocupação dos autores ao conceberem aqui Gota d'Água. E a terceira preocupação da peça diz respeito à tentativa de revalorizar a palavra como um modo de expressão teatral. Sobre isso, eles dizem o seguinte: a nossa terceira e última grande preocupação está refletida na forma da peça. No auge da crise expressiva que o teatro brasileiro tem atravessado, a palavra deixou de ser o centro do acontecimento dramático. O corpo do ator, a cenografia, adereços, luz ganharam proeminência e o diretor assumiu o primeiríssimo plano na hierarquia da criação teatral. E isso se deu, em grande parte, porque, segundo os autores, criou-se um abismo entre a complexidade da vida brasileira e a capacidade de sua elite política e intelectual de pensá-la. E deste modo, então, é que a linguagem, como um instrumento do pensamento organizado, tem de ser enriquecida, desdobrada, aprofundada, alçada ao nível que lhe permita captar e revelar a complexidade da nossa situação atual. A palavra, portanto, tem que ser trazida de volta, tem que voltar a ser nossa aliada. Nós escrevemos a peça em versos, intensificando poeticamente um diálogo que podia ser realista, um pouco porque a poesia exprime melhor a densidade de sentimentos que move os personagens, mas quisemos, sobretudo, com os versos, tentar revalorizar a palavra, porque um teatro que ambiciona readquirir sua capacidade de compreender tem que entregar novamente à múltipla eloquência da palavra o centro do fenômeno dramático. E daí eles continuam. Então veja aqui, essas três preocupações elaboradas aqui, expostas aqui nesse texto introdutório pelos autores, vão ser o centro a partir do qual se organizam os dois níveis de leitura dessa peça aqui. Então, em um primeiro nível, que diz respeito aos conflitos individuais, nós temos ali uma narrativa sobre a relação malfadada entre Jazão, que é um sambista famoso, e a Joana, que é uma mulher mais velha do que ele, com quem o Jazão teve 2 filhos e que decidiu se vingar deste companheiro depois de ser usada, abusada e abandonada pelo homem que ela própria forjou ao longo de 10 anos de relacionamento. Depois, então, de compor ali um samba chamado Gota d'Água, o tal do Jazão acabou tendo a oportunidade, digamos, de ascender socialmente ao se relacionar e posteriormente ao se casar com a Alma, que é a filha do dono do conjunto habitacional onde moram os personagens aqui dessa peça. Tudo isso diz respeito, então, a um primeiro nível que se centra nos conflitos individuais desses personagens. O segundo nível de leitura da peça diz respeito aos conflitos coletivos, porque esse segundo nível nos mostra o modo como Creonte, que é o futuro sogro aqui do Jazão, explora os moradores dessa Vila Meio-Dia, que é o cenário onde se desdobram as ações da peça, e ele acaba explorando essas pessoas ao cobrar taxas cada vez mais abusivas pelas casas onde as pessoas moram. Diante disso, nós vamos acompanhando então esses moradores se organizando para responder, ou pelo menos para tentar responder a toda essa exploração. E nesse momento de resposta popular, digamos, ou de tentativa de resposta popular, 2 personagens se destacam. A primeira delas é um sujeito chamado Egeu, que é quem organiza esse movimento dos moradores ali da Vila Meio-Dia. E o outro desses personagens é a Joana, que vai se rebelar contra
a autoridade do Creonte ali de várias maneiras. Portanto, nós temos aqui, ao longo de Gota d'Água, conflitos amorosos que se aproximam e se confundem com conflitos de ordem social e política. E enquanto nos casos dos conflitos individuais, o Jazão aqui traiu apenas a Joana, no caso dos conflitos sociais e políticos, essa traição se estende a toda a comunidade ali que mora na Vila Meio-Dia, já que o Jazão, que é ali esse sambista famoso, fica entre a elite, que é o tal do Creonte, e o povo, que é representado por esses outros personagens. E o Jazão fica ali neste entrelugar, mediando os conflitos entre essas duas classes. Com isso, nós temos de maneira bastante evidente, bastante clara, a primeira e a segunda preocupações dos autores da peça, quais sejam fazer uma crítica social e política sobre as desigualdades e sobre a exploração das classes subalternas, e a segunda preocupação é levar de volta o povo ao centro da representação artística. Já a terceira preocupação dos autores, que dizia respeito à importância da palavra para a expressão dramática, aparece quando nós pensamos que a peça é escrita em versos e isso acaba acentuando a musicalidade das palavras e deslocando a linguagem, o que acaba causando um estranhamento diante de algo normal, ou seja, no próprio modo de representação dessa realidade social aqui, que é marcada pela desigualdade e pela exploração, os autores colocam um elemento de reflexão e de objeção, né, de crítica àquilo que está sendo mostrado na peça, porque você tem essa situação aqui, que é uma situação absolutamente corriqueira, só que como ela é posta ao leitor por meio de versos, isso acaba gerando um distanciamento, isso acaba gerando um estranhamento que faz com que a gente passe a refletir de maneira um pouco mais detida sobre aquilo que está sendo exposto ao longo da peça. Mas, além disso tudo, a importância da palavra também aparece quando nós percebemos, por exemplo, que é por meio da palavra que o Jazão ascende socialmente, porque afinal de contas ele é um compositor. E, para além disso, é por meio da palavra que a Joana desafia a autoridade do Creonte. E é por isso, por exemplo, que ela é censurada pelas vizinhas. E falar na importância da palavra adquire um caráter político muito forte quando nós nos lembramos que essa peça foi escrita e encenada durante a ditadura militar, mais especificamente depois do recrudescimento do regime e da censura lá com o AI-5, né? Nesse sentido, então, o texto dramático aqui é usado pelos autores como um instrumento de crítica política e social, já que esse texto não precisa de uma voz centralizadora e autoritária como a figura de um narrador, por exemplo. E mais do que isso, o texto teatral acaba apresentando tudo de maneira mais imediata, no sentido de sem mediação, atualizando sempre aquilo que está sendo mostrado, de modo que esses personagens aqui ficam suspensos em um aqui e agora constante. Porque a cada nova encenação, eles estão revivendo tudo aquilo de maneira muito próxima da plateia. Mas, ao mesmo tempo, graças a essas músicas, Gota d'Água acaba partindo desse caráter popular, com algumas referências, por exemplo, ao samba e ao candomblé, e se aproximando de uma cultura mais erudita quando nós pensamos, por exemplo, na ópera enquanto um gênero teatral que se apropria de algumas qualidades próximas da música, enfim. Além disso tudo, as músicas aqui da peça acabam desestabilizando a ilusão de realidade dessa narrativa aqui e evidenciam que tudo aquilo que está sendo mostrado é construção de linguagem, aparecendo a canção ora como pano de fundo da ação, construindo uma espécie de atmosfera nessas cenas, ora como um instrumento de expressão, como acontece, por exemplo, no samba aqui que foi composto pelo tal do Jazão. Graças, então,
a essa dupla articulação da música na peça, palavra e som funcionam de maneira dialética, se ressignificando mutuamente. E essa tensão na forma da peça, entre o som e a palavra, traduz as tensões sociais narradas e as tensões políticas no Brasil, ou próprias do Brasil, da década de 1970, que foi quando essa peça surgiu pela primeira vez. E além disso tudo, é preciso ainda que nós nos lembremos aqui, ao tratarmos de Gota d'Água, que essa peça parte de um texto de 1972, que foi lá escrito pelo Oduvaldo Viana Filho, e o Oduvaldo ele fez um texto para a televisão em 1972, e esse texto, assim como a peça aqui do Chico e do Paulo Pontes, acabam adaptando Medéia, que é uma tragédia lá do Eurípides. Só que essa peça aqui não se limita apenas a adaptar o texto do Eurípides. Ela também se apropria, relê e recontextualiza o texto original de modo a criar uma tragédia urbana que se passa no subúrbio carioca. Todos esses procedimentos intertextuais, a adaptação, a apropriação, a releitura e a recontextualização, acabam gerando um rebaixamento do texto original, em um movimento que sai daquela esfera do mítico em que se encontrava a tragédia do Eurípides e se restringe à esfera do prosaico, que acaba, enfim, servindo de pano de fundo para essa tragédia urbana do Paulo Pontes e do Chico Buarque. E isso fica claro, esse movimento, esse deslocamento da esfera do mítico para a esfera do prosaico, fica claro quando nós pensamos, por exemplo, na alteração do nome da protagonista, porque afinal de contas, Joana é um nome absolutamente comum. Quantas Joanas não existem no Brasil? Não é verdade? Então veja que a própria mudança no nome da personagem protagonista já coloca em evidência esse movimento de rebaixar aquilo que era mítico para uma esfera do prosaico, para uma esfera do ordinário, para a esfera do comum. Graças então a esse rebaixamento, o Jazão aqui já não é aquele herói sublimado e, enfim, invencível e coisa do tipo. Assim como o amor da Medéia não vai ser em Joana aquele sentimento imaculado e ingênuo, ainda que em ambos os casos o tema da vingança permaneça e continue no campo do protesto e da insubordinação política. Evidentemente que eu não vou poder falar aqui para vocês em que constitui essa vingança em ambos os casos, porque senão, enfim, né, eu acabaria entregando alguns detalhes de ambas as peças e isso não é o meu... Eu não tenho interesse em fazer isso, pelo menos não por enquanto. Brevemente sairá um vídeo aqui no canal sobre Medéia, que eu acabei relendo para poder aqui entrar em contato novamente com o texto do Chico e do Paulo Pontes. E daí, em breve, quando aquele vídeo sair, aí sim eu revelo um pouquinho mais sobre como se dá essa vingança lá na peça do Eurípides. Mas veja que, mesmo no texto original, a transcendência e o mitológico se ligam ao trágico da condição humana e se curvam ao elemento humano. E é por isso que nem a Medéia, apesar de ser feiticeira, e nem a Joana, que é adepta aqui do candomblé, podem contar com algum tipo de intervenção divina. E é por isso que em ambos os casos, em ambas as peças, a vingança dessas protagonistas acaba rebaixando a ideia do mítico ao nível do político, porque essas protagonistas salientam o não lugar da mulher, seja lá a mulher estrangeira, no caso da Medéia, seja a mulher pobre, no caso da Joana. Portanto, ambas as personagens são determinadas por sua condição social, o que salienta a relação entre o individual e o coletivo, porque afinal de contas, a individualidade da mulher é determinada pelo modo como ela se adequa ou não àquilo que a coletividade espera dela. E é claro que isso também se aplica ao caso do homem, só que no caso do homem, essa dependência
do individual ante o coletivo não se dá de maneira tão violenta, não se dá de maneira tão truculenta quanto no caso da mulher. E isso acaba, querendo ou não, sendo salientado quando nós pensamos nas personagens principais aqui do Gota d'Água e lá do texto do Eurípides. E é por isso que a Medéia do texto original se adaptou muito bem ao contexto brasileiro dos anos 70, pelo tema da resistência política. Então veja que o diálogo com o passado é usado aqui pelos autores para jogar luzes sobre o presente. Com isso, então, por exemplo, e daí aqui eu vou ter que colar aqui, porque enfim, né? Com isso, o rei Creonte vai aparecer aqui em Gota d'Água como o dono da Vila Meio-Dia. Aquela Medéia feiticeira volta aqui na peça do Chico e do Paulo Pontes como uma Joana devota do candomblé. A Glauce, que aparece lá, filha de Creonte de Medéia, volta aqui como a alma, que será a futura noiva ali do Jazão. O coro, que aparecia lá na tragédia original, acaba se pulverizando em um coro das vizinhas da Joana e em um coro dos amigos do Jazão. Só que o destino da Joana é muito mais trágico do que o destino da Medéia, porque a Joana, ela não se adapta à lógica desse sistema capitalista que já estava bastante desenvolvido aqui quando nós pensamos na realidade brasileira da década de 70. E é por isso, por exemplo, pensando nessa incapacidade da Joana em se adaptar a essa lógica capitalista, é por isso, por exemplo, que o Jazão tem um final muito mais feliz do que o final da Joana, porque afinal de contas ele conseguiu se adaptar muito bem a toda aquela realidade social, né? Pois bem, acontece que o final da Joana, que é mais trágico do que o final da Medéia, porque a Medéia do Eurípides ainda assim fazia, mesmo sendo estrangeira, etc., ela continuava fazendo parte daquela, ela continuava conseguindo se adaptar a toda aquela lógica que havia se estabelecido ao seu redor, ao passo que a nossa Joana aqui não consegue. Nesse sentido, então, ela é muito mais rebelde do que a sua antecessora. Tudo isso acaba construindo uma tragédia muito mais mundana e política que entrelaça o pessoal e o coletivo, como fica claro, por exemplo, na intertextualidade estabelecida entre Gota d'Água e aquele poema do Drummond chamado Quadrilha. Porque naquele poema do Drummond, e aqui nessas referências intertextuais que são feitas na peça do Chico e do Paulo Pontes, esse texto do Drummond coloca em evidência as tragédias pessoais e cotidianas de amores desfeitos e de amores nunca realizados. De uma maneira ou de outra, tudo isso vai estar presente aqui também para acentuar essa tragédia individual, para acentuar essa tragédia pessoal, prosaica, comum e cotidiana. E essa questão política, quando nós pensamos no entrelaçamento entre o pessoal e o coletivo, se intensifica quando nós colocamos um pouco de atenção nos diversos tipos de disputa pelo poder que nós temos ao longo de Gota d'Água. Então, por exemplo, você tem ao longo da peça um elemento masculino que é forjado pelo elemento feminino, você tem ao longo da peça a diferença de idade entre o Jazão e a Joana, porque além de ser mulher, a Joana também é velha, o que na sociedade capitalista é um indicativo de inutilidade, já que o velho não é tão produtivo quanto o novo, percebe? Mas enfim, você tem aqui ao longo da peça o feminino que se nega a maternidade, que nega a maternidade, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes quanto a isso. Você tem aqui ao longo da peça o sagrado que é alcançado por meio do profano. No caso da Medéia original, a Medéia era uma figura ali associada à feitiçaria, etc. E no caso aqui, nós temos uma personagem que se associa ao candomblé, que por meio da dança e da música se aproxima daquilo que é transcendente, daquilo que é divino. Nós temos aqui ao longo da peça a tentativa de silenciamento da Joana por parte dessas suas vizinhas. Nós temos os moradores
que se amotinaram contra o tal do Creonte. Nós temos os vários tipos de violência física, quando nós pensamos na esfera individual, e simbólica, quando nós pensamos na esfera coletiva. Nós temos aqui o embate entre o dinheiro e a pobreza, entre esses poderosos e explorados, etc. e tal. Com isso, então, a gota d'água aqui do título não faz referência apenas à música composta pelo Jazão, mas também a toda a situação limite vivida pelo grupo de personagens como um todo e pela Joana em particular. Então veja que, de uma maneira ou de outra, me parece que é muito importante que nós, para que entendamos todo aquele processo das 3 questões postas pelos autores no texto da introdução, é preciso que a gente, para pensar nisso, pense também nesse entrelaçamento entre aquilo que é da ordem do público e do coletivo e aquilo que é da ordem do privado e do individual. Veja que eu não falei quase nada sobre a narrativa da peça em si, né? Fica aqui apenas a questão que Joana, ao se ver trocada ali por Jazão, resolve empreender algum tipo de vingança, e daí eu não vou poder falar o que ela faz para se vingar deste seu ex-marido, ou enfim, ex-companheiro, ou coisa que o valha. Certo? Muito bem. Enfim, é isso. Eu vou deixar lá embaixo, como eu falei para vocês, o link para o canal da Bárbara, porque ela também lançou aqui um vídeo sobre Gota d'Água. E vou deixar lá embaixo também o link para onde você pode comprar o livro, e daí comprando pelo link você me ajuda e aquela coisa toda. Certo? Creio que seja isso. Brevemente voltamos a falar um pouquinho mais sobre a obra do Chico Buarque aqui. Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.